Eleição iniciou. Uma eleição marcada pela polarização com a direita e uma esquerda capitalista, governista do Lula, etc. E marcada também pelos debates de segurança pública, que é indicado como uma das principais preocupações do trabalhador brasileiro. Você sabe o que isso significa? Significa que nós teremos eleições marcadas pelo populismo penal. Grave este termo, populismo penal. Propostas como prender ou matou, falas exasperadas contra bandidos e ladrões propondo encarceramento. Tudo isso não passa de populismo penal. Vem entender. E hoje nesse vídeo eu quero debater 2 exemplos de vídeos recentes, tá? Esse primeiro é um debate que eu participei no canal Não Minta Pra Mim, contra a Lauane. Ela é casada com um influenciador aí de direita, ela é filha de policiais, e foi muito interessante o debate que aconteceu. Eu peguei só um corte. Talvez você já tenha visto no meu Instagram, mas vamos lá. Coisas. Primeiro, uma pergunta muito rápida. Se você mesma reconhece que a polícia, que a cadeia é uma escola do crime, há 10 anos, quando ser saudável era quase... no sentido que as facções recrutam, em especial, homens presos jovenzinhos, para se integrar à fileira dessas facções, como você acha que nós estamos combatendo o crime? Se prender uma pessoa, na verdade, reforça a participação dela nas facções criminosas. Vamos lá, então, se você fizer cadeias e você pegar as lideranças e isolá-las em lugares onde ela não tem contato, porque é incrível, né? Em todos os lugares você consegue tirar o telefone, só dentro da cadeia aqui não. Você isolá-las, você tira o poder daquela facção. Você tira Isso nunca foi feito? Já não prenderam líderes de facções? E isolaram? Mataram já, né? Não, eu tô falando de isolar. Tá, mas já até mataram, já até exterminaram, de maneira que aquela pessoa foi eternamente isolada. Tudo bem, mas... E aí, como você explica? Que não tem acabado o crime? Que não é só os líderes ali, voltando a falar, os líderes... Parece que não basta matar, né? Aquele grandão, o André do Rap, o Marcola, a Fernandinha, a gente pega sempre esses grandes. Mas dentro dele tem uma cadeia. Então, você pegar toda aquela cadeia de liderança e isolar essa cadeia de liderança e combater e evitar que surja uma nova liderança, vale a pena. Mas ele sobe, ele consegue ter contato, ele cria uma nova pessoa sucessória. Porque fica dentro disso da cadeia. A cadeia fica exatamente... A maioria dos presos que então são a cadeia reforça o crime, não acaba com ele. A forma que a cadeia brasileira está tratando, ou seja, de não isolar... Gera mais crime. Gera mais crime, ou seja, você tem que... Então prender não resolve. Não, prender resolve. Ué, mas você não acabou de dizer que prender gera mais crime? É que você tá fazendo as perguntas e você não está me... Não tô escutando, né? O problema é que eu não tô escutando. E não que ela tá falando absurdos. Gente, então, depois vocês peguem lá pra ver o trecho, porque inclusive essa temática se desenvolve e eu acho muito interessante a confusão por trás da lógica, tá? Que é apresentada por essa pessoa em especial e por algumas pessoas da direita. Porque vejam, eu levei ali um dado básico, tá? Que quando você prende muita gente, você também tá criando recrutas para as facções. Afinal, lembrem de onde é que as facções nasceram. De dentro dos presídios, tá bom? Isso deveria nos fazer pensar. E aí eu fiz a pergunta. Se quanto mais você prende, mais você entrega pessoas para as facções recrutarem, então como é que você está combatendo o crime? Não é mesmo? Uma pergunta muito simples. E a resposta dela é, não, porque você tem que isolar as lideranças, tal. E quando eu fui perguntando, mas as lideranças nunca foram isoladas? Tanto é que já foram isoladas, isso não resolveu, tanto é que já foram mortas e não resolveu. Então, vai percebendo, né, que o prendeu, matou também não funciona. Porque prender já tá prendendo, matou já matou. E por que as facções seguem existindo aí, não é mesmo? E aí depois ela fala, não, mas é porque aí a liderança cria uma outra liderança e tem uma cadeia de lideranças, etc. E tem uma falha, o que ela tá querendo dizer? Tem uma falha ali, né, no processo. Então quer dizer que prender gera mais crime. E aí ela se enrolou ali e não soube responder. Mas tem ainda uma outra dimensão muito interessante desse debate aí, porque ela parte de uma concepção que é um senso comum de direita, é um senso comum da sociedade, tá? Mas que é utilizado pela direita, faz parte da visão de mundo da direita, que é que o homem é em si mau e corrupto. E aí, essa discussão aí se desenvolve de tal maneira que eu falei, mas você não tá falando que
o homem é em si corrupto, então, ainda que você isole, o que garante que não vai ter um agente penitenciário corrompido, corrupto, que vai fazer a comunicação entre a liderança, os faccionados, etc, etc. E aí não consegue responder. Porque, de fato, gente, com essa proposta, essa visãozinha de mundo que eles apresentam, não enfrenta o problema do crime. Não enfrenta. Ainda mais se você está partindo desse ponto de vista de que o homem é em si corrupto. Porque aí fudeu, aí não tem nada para fazer nunca. Porque qualquer proposta, por melhor que seja que você crie, nunca vai resolver nada, não é mesmo? Afinal, as pessoas podem ser compradas no meio do caminho. Então, enfim. E não é que eu não acho que as pessoas não possam ser compradas. Eu acho que sim. Mas meu ponto de vista parte de outra visão filosófica, inclusive, e eu bato muito nessa tecla, é uma visão filosófica sobre a humanidade, o homem, o ser humano, a relação do sujeito-objeto, corpo e mente, etc. Eu parto de outro pressuposto, não acho que tem nada em si na humanidade, tá? Mas enfim, outro debate. E aí vira um absurdo, porque então, bom, nunca tem nada que você possa fazer. Júpiter. E prender não resolve, as facções vieram das prisões, aí você tá propondo mais prisões, mas quanto mais você prende, mais você recruta para as facções. E as facções surgiram das prisões. Então, como é que isso vai resolver? Percebam como o que resta, no fundo, é só uma apologia à prisão. É uma apologia ao militarismo, à polícia. E ela, inclusive, sendo filha de policial, né? Isso apareceu bastante no debate. É uma apologia a isso como instituição. É uma apologia aqui existe quem faz o bem e tal. É uma apologia a uma solução, entre aspas, que não soluciona nada. Antes de continuar, para aí o vídeo, dá um like aqui e me segue no canal. E se você estiver assistindo pelo celular, hypa o vídeo, beleza? É nóis. Agora vamos ver este outro vídeo aqui, tá? Do Dito Cujo. É Júlia Falcão. Júlia Falcão tomou porrada com um taco de beisebol do seu marido. Porrada com um taco de beisebol. Ela foi arrebentada. Ela gravou esse vídeo que você tá vendo aí embaixo dando depoimento do caso, um caso bizarro. Júlia é mais uma das 250 mil mulheres que reportam oficialmente os casos de violência para a polícia. Isso porque existem outras 250 mil, quiçá 500 mil mulheres ou 500 mil casos que não são reportados por outras mulheres, especialmente pobres em regiões tomadas pelo crime organizado, têm medo de reportar o que está acontecendo. Ou outras mulheres que estão num relacionamento abusivo e têm medo de contar que o namorado bate nelas. Mas vamos voltar para Júlia. Esse marido que bateu nessa moça, ele vai ficar preso por muito pouco tempo. É um tiquinho de tempo. Ele é rico, ele tem bons advogados, ele vai conseguir uma progressão de pena já já. Isso se não for solto antes de 1 ano. É assim que acontece na justiça brasileira. Só que sabe o que o Congresso está debatendo? Não é aumento de pena para quem agride e arrebenta a mulher. Não. Estão preocupados que no Discord um menino falou Betinha. Falou Betinha no Discord, a Tabata Amaral, que disse que vai gravar um vídeo me atacando. Tá louca? Me vai falar do Betinha. Porque isso cria cultura da misoginia. Você acha que esse vagabundo, um homem rico, sabe o que é um Betinha? Sabe o que é Red? Sabe nada. Ele só é um homem violento, canalha, que sabe que não vai acontecer nada com ele. Em vez de a gente ficar aumentando pena e indo pra cima desse tipo de vagabundo, a gente vai ficar discutindo, não, porque a cultura do machismo na internet, isso é papo furado, isso é só regra pra te censurar. Internet livre pras pessoas e punição dura pra vagabundo. Você vai ver que a pessoa vai fazer a brincadeira, a piada dela não tem nada a ver com isso, e a pessoa que é má, que é canalha. Bom, já deu pra entender aqui. Vamos lá, dividindo por partes o que é que tem nesse vídeo, tá bom? A primeira coisa, a justiça brasileira não pune realmente agressores, criminosos, quando são de uma determinada classe social. Então, nesse caso aí, olha, eu tenho certeza que esse cara vai passar tranquilo por toda essa situação e a mulher vai ser revitimizada pro resto da vida dela, inclusive já deve estar sendo, na medida em que falou publicamente, tá? E não vai acontecer nada, por quê? Porque ele tem dinheiro. E isso já diz muita coisa para nós sobre o papel de classe da justiça brasileira, tá bom? Que prende a rodo, que condena a rodo pessoas que não cometeram crime nenhum por causa da cor da pele da pessoa, porque ela já é entendida como um criminoso na sociedade, ainda que ela não tenha feito nada, e por outro lado deixa livres, impunes
pessoas ricas, de classes sociais abastadas, que têm status, têm poder na sociedade, tá bom? Agora, o que o Renan Santos não fala é que o projeto político que ele defende é um projeto político voltado a esta classe social, tá bom? Embora faça, novamente, populismo, apologia, voltando para você, trabalhador, blá blá blá. Mas é um projeto político para esta classe social. E, de outro lado, o que é que tem nesse vídeo? Que é o mais importante, na minha opinião. Ele dissocia, né, a cultura. Eu não gosto muito dessa palavra, tá, gente? Eu acho que ela às vezes significa tanta coisa que ela nem traduz exatamente o que nós estamos querendo dizer, mas ele dissocia a cultura, as ideias da sociedade, os valores propagados na sociedade da violência, né? Agora, a violência, a agressão contra a mulher, física e todas as outras, ela não surge do nada. Por que ela é perpetuada? Por que ela é naturalizada? Por que ela é tida como algo normal e, inclusive, aceitável, permitido e necessário? Por que tem que encher de porrada mesmo a mulher quando ela fizer alguma coisa errada? Porque existem valores e ideias na sociedade que propagam isso, que legitimam esses comportamentos. Percebe? E quais são essas ideias? Se não justamente percepções machistas, misóginas, que colocam a mulher na posição de posse do homem, uma vez que ela é uma posse e que o homem tem permissão para fazer com ela o que ele quiser, ele pode quebrar a cara dela com um taco de beisebol, ele pode fazer o que ele quiser. Digo, ele se sente com esta permissão, você entende? Embora ele não tenha, mas ele sente, porque a mulher é quase tida como um objeto dele, uma mercadoria, uma coisa mesmo, que ele utiliza para se satisfazer e tal. A mulher é coisificada, objetificada. Então, sim, são essas ideias e esses valores que criam feminicídio e agressão contra a mulher. Então, sim, é importante debater que tipo de coisas os jovens homens estão consumindo hoje na internet e essa vertente red pill que tomou a internet, que está entrando na mente dos homens jovens, porque isso é o que vai criar o agressor de mulher. Isso é o que vai legitimar comportamentos machistas, misóginos. Agora, a pergunta é, por que o Renan Santos está dissociando essas duas coisas? Porque ele precisa, por um lado, criar uma imagem em relação à esquerda, que é esses frouxos estão passando pano para vagabundo. Esses frouxos da esquerda não estão debatendo os problemas reais. Sendo que sim, gente, debater os fóruns online, a misoginia na internet, debater a regulamentação das redes para impedir Red Pill, que é uma indústria de ódio na internet, isso é, sim, você combater esse tipo de comportamento violento, agressivo, agressor de mulheres na sociedade, né? Mas ele precisa criar esse imaginário. Não, esses aqui não estão fazendo nada, eles estão se preocupando com coisas que não existem. É um pouco essa lógica, né? E, por outro lado, ele quer também passar uma imagem em relação a ele próprio e aos valores e ideias que o partido dele defende, que é aqui nós vamos enfrentar os bandidos de verdade. Perceba, inclusive, como o discurso contra os bandidos está bem imbuído ali, né? Não só porque ele está dizendo que tem que aumentar as penas e tal, mas porque ele falou que ocorrem muitos casos de violência contra a mulher, em especial em regiões pobres controladas pelo crime organizado. Vai criando, né, Então, o problema da violência contra a mulher também se relaciona com o crime organizado. Mas quem bate na mulher no Brasil? É o marido, é o pai, é o ex-companheiro, ex-namorado, né? Não é a facção do bairro. Só se o cara da facção for também a pessoa com quem ela se relaciona, a pessoa da família dela. Mas, enfim, são formas discursivas pelas quais ele vai relacionando, né? Ambas as coisas. Ele vai atribuindo ao crime responsabilidades indiretas. E, ao mesmo tempo, passando pano para o real agressor, que são homens comuns, como ele, tá? Já entro nisso, inclusive. Mas, sim, ele quer criar essa imagem de que eles vão aumentar a pena e que eles vão combater de fato, blá, blá, blá. Agora, qual é o problema aqui? O problema é que é um discurso populista, né?
hipócrita, porque ele não combate desta mesma maneira agressores e pessoas que reproduzem falas que incitam a violência contra a mulher quando fazem parte do clubinho dele, como ele próprio. Quem aí não viu o vídeo dele numa reunião de homens dizendo: nós vamos para tal lugar porque nós reservamos as mesas lá e se não tiver aberto, sei lá, a fulana vai ser estuprada. E os homens todos do MBL ao redor. E isso não é incitar a violência contra a mulher. Isso não é naturalizar. Depois, quando uma mulher for estuprada e assassinada, não. Aí a atitude dele, a fala dele, que, né, ele numa posição de influência das outras pessoas, não, isso não tem nada a ver. Não é mesmo? Ou outros ao redor dele. Como é o caso do Mamãe Falei, que sim, fez uma fala que naturaliza a exploração sexual de mulheres em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Aquela fala lá sobre as mulheres na guerra da Ucrânia. Elas são fáceis porque elas são pobres, não é? E isso tudo são falas que refletem essas ideias da cultura. São ideias que fazem parte do nosso imaginário social, tá bom? Agora, por que quando eles reproduzem, aí não é criminoso, aí não, né? Aí é só, sei lá, aí não é nada, aí não é um problema. O problema é dessa suposta entidade crime organizado que é culpada pelo feminicídio, inclusive, ainda que o caso concreto não tenha relação, exatamente. Então, perceba, o que eu estou tentando demonstrar aqui? É um discurso populista penal. E o que quer dizer esse termo, né? Populista, de hipócrita, de sedutor, embora seja mais uma aparência do que um conteúdo, de fato, e é um populismo penal porque quer endurecer as penas como a grande solução para tudo. Quando, por um lado, como demonstrado aí com o primeiro corte da Lauane, isso, né, prender não necessariamente resolve, e por outro lado, é absolutamente hipócrita, porque quando isso envolve eles, aí não é um problema, aí não são bandidos. Então é só pra encher a boca e falar, tem que aumentar a pena mesmo, e a esquerda não faz isso, pra mexer com o imaginário do trabalhador que tá puto, porque vive situações de violência, vive situações de assédio, porque teve o furto de celular. Mas é pra entrar na cabeça desse trabalhador, pra dizer que o inimigo dele tem uma raça, tem uma classe, mora em determinado lugar na cidade, tá? É o negro, é o da periferia. E aí você começa a associar tudo que vem da periferia ao imaginário do crime, como o negócio do funk, do rap, do hip hop, né? Por que eles perseguem essas vertentes musicais, esses gêneros musicais? Porque vai tudo sendo parte dessa construção do imaginário de quem é o bandido. Ainda que em vários outros gêneros musicais tenham expressões de violência, né? Mas o problema se torna a periférica. O gênero periférico, a expressão periférica. Então, é uma construção que envolve diversos elementos, né? E aí é um discurso, nossa, vamos endurecer as penas. Não contra eles, não quando eles forem os responsáveis, e endurecer as penas como se isso resolvesse. Mas isso não está resolvendo. E veja, eu sou a favor de endurecer as penas para agressores de mulher, homens que infringem a Lei Maria da Penha, homens que cometem violência doméstica. Eu acho fundamental que teve aí um avanço nos últimos dias, que agora a Lei Maria da Penha passa a considerar não apenas homens do contexto doméstico da mulher, mas também outros homens que possam persegui-la. Cara, fundamental, necessário, tá bom? Eu acho um absurdo aquele projeto de lei que queria punir uma criança, uma menina estuprada. Poderia ficar mais tempo presa por realizar um aborto do que o próprio cara que estuprou ela. Então, sim, nós precisamos endurecer, óbvio. Sério, eu não faço parte de uma vertente de esquerda que é contra, que é antipunitivista, né? Respeito muito, acho que tem considerações teóricas relevantes pra gente entender exatamente, mas eu sou a favor, sim, tem que prender. Prender agressores de mulher, prender corruptos. O problema é, a justiça no capitalismo nunca será completa.
né? Por quê? Porque é uma justiça de classe, é um instrumento de dominação a justiça. Mas nós temos que lutar no hoje para que a gente consiga o máximo de justiça possível, ainda que dentro de um sistema injusto. Então aqui não se trata de que eu tô contra isso, tá? O problema é, essas propostas são apresentadas como populismo. É puro populismo. É isso, entrar no imaginário do trabalhador, criar um inimigo na cabeça do trabalhador, que é a entidade crime organizado das periferias, é o negro da periferia, é o jovem negro da periferia, é isso. Esse é o bandido, né? E não todos os outros. E, enfim, apresentar soluções que não resolvem nada, mas que são sedutoras, né? São soluções que convêm diante de um determinado momento em que, sim, as pessoas estão se preocupando com o problema da violência, da segurança, tem um aumento de feminicídios, são soluções que convêm, mas essas soluções não estão solucionando nada, tá bom? Então é isso. Num próximo vídeo, quem sabe eu apresento quais são as soluções que eu acho que resolvem, que combatem, que são as mais efetivas que nós deveremos defender. Comenta aí se você quer que eu apresente essas medidas também. Beleza, gente? E ó, divulga para o máximo de pessoas possíveis para a gente impedir que tenha mãe, pai, tio, pessoas ao nosso redor, amigos, caindo em populismo penal de direita. Tamo junto.